Oi, eu sou a Tsu, e pra quem já tá inserido nesse mundo sobre ARG, já deve conhecer Brainspock, ou melhor, The Painter. Pra quem não conhece, é uma ARG que ficou bem famosa por ser bem explícita e específica nos seus acontecimentos. Que basicamente, essa ARG consiste em contar uma série de assassinatos, que enquanto a lore se desenvolve, a gente descobre que eles são feitos por esses dois seres aqui. E uma curiosidade, que enquanto um deles fazia a passagem de ida para suas vítimas irem visitar o Olavo de Carvalho, o outro fazia pinturas que remetiam à forma grotesca que eles morreram, como essa pintura, chamada Carla's Teeth, ou Dentes de Carla, que foi achada por dois policiais em uma área de depósito abandonada, junto com duas mais pinturas, que cada uma dessas remetia a um assassinato recente. E no caso de Carla's Teeth, fala sobre a Carla Gray, que foi encontrada com 36 perfurações no rosto e todos os seus dentes removidos. E como eu disse, junto dessa pintura foram achadas mais duas outras pinturas. E elas eram a de Jack Floating, que era sobre Jack Graham, que foi encontrado afogado com mais 27 perfurações. E eu me pergunto por que das 27 outras perfurações, sendo que o cara já estava afogado, não é como se ele fosse levantar depois e virar um zumbi afogado no Minecraft, tá ligado? Mas enfim, tem muita coisa nessa arte que eu sinto que é só pra deixar ela mais pesada, assim. E a outra pintura foi chamada de O Rosto Secreto de James, que dizia sobre James Miller, que foi encontrado sem seu rosto e com os pulsos cortados. Mas a autópsia do corpo de Miller consta que ele passou uns dias vivo ainda sem seu rosto, sem a pele do seu rosto. E ao longo dos vídeos postados no canal de Brainspock são mostrados mais quadros, mas eu acho melhor se eu me aprofundar mais neles depois. Porque basicamente é o mesmo modus operandi em todos. Isso é um detalhe que a polícia só estava encontrando nos quadros. Já os corpos das pessoas estavam sendo muito mais demorados. A polícia estava demorando tanto quanto o judiciário do Brasil. Para conseguirem avançar na investigação, os assassinos começaram a mandar e-mail, mandando fotos dos corpos mortos e deixar os quadros quase na cara dos policiais para que eles pudessem achar logo, já que os quadros já estão demorando um pouquinho e os corpos mais ainda. Então, demoravam meses para achar os corpos em comparação aos quadros, sabe? E nisso, os assassinos mataram um dos policiais e deixaram os corpos e os quadros em um farol, junto com mais corpos de outras pessoas que estavam desaparecidas e que foram encontradas, e também alguns indícios de entorpecentes nos corpos do policial morto e da sua filha e de sua esposa, junto de algumas fotos de suas caras deformadas antes deles finalmente irem de Vasca. O que dá a entender que o assassino deformava o rosto de suas vítimas enquanto elas ainda estavam sob o efeito de entorpecentes. O que explica que também aquele caso do James Miller, que conseguiu ficar alguns dias vivo sem seu rosto. Basicamente, esse é um breve resumo dos primeiros vídeos de The Pint. E de primeira impressão sobre essa ARG, eu acho que não só pra mim, mas pra vocês também, a proposta dessa ARG é muito boa. O fato de criarem quadros sobre os assassinatos e não só serem os assassinatos em si. E pra mim, é uma proposta muito boa pra uma ARG. Então, desde a primeira vez que eu vi, eu achei que ela seria muito promissora, porque ela era muito interessante de se acompanhar. E também pelo fato das pinturas e as artes serem muito bem trabalhadas, se é que eu posso dizer assim. Mas o que eu tô falando é que o traço do autor da ARG é realmente bom. E eu apreciava isso e todo o trabalho que ele tinha de fazer cada quadro e desenvolver o contexto para eles. E na minha visão, você ilustrar os acontecimentos faz com que o telespectador seja mais introduzido e se envolva mais no universo da ARG. Mas apesar de que, de primeira impressão, o criador seja uma pessoa genial por ter tido essa ideia da proposta dessa ARG, um leve spoiler sobre a realidade é que, na verdade, a mente desse criador não era tão brilhante assim, mas na verdade mais perturbada. Eu sempre vi de relance pessoas falando mal do criador, mas nunca cheguei a me aprofundar o real porquê, já que as pessoas que eu via falando mal começavam a falar principalmente sobre o gore ou pelo fato de ter muitos detalhes sobre os assassinatos que não agregavam tanto à história e que parecia que só servia pra ficar mais grotesco. E era meio que desnecessário. Mas sinceramente, quando eu vi alguém falando isso, eu só relevava porque pra mim era o modo operante dos assassinos e realmente vai de gosto pra gosto. Eu particularmente não gosto de gore, mas esse eu não achava tão explícito no caso de The, mas vai de cada um. Mas outra questão que levavam era a história, que ela não levava pra lugar nenhum. E realmente, desde a primeira vez que você vê a ARG, você percebe que a história é meio jogada por Deus. Porque são uns acontecimentos grotescos jogados num... E nenhum dos acontecimentos se envolvem entre si. Além do fato de serem os mesmos assassinos. E o modo operante deles. Então não tem um mistério para ser desvendado. Já que os assassinos já sabemos quem é. Desde os primeiros vídeos. Já que eles fazem questão de aparecer em câmeras e também de mandarem autorretrato nesses e-mails que eles mandavam pros policiais. E o modo operante deles a gente também já sabe. Porque querendo ou não, é sempre umas mortes muito, assim, grotescas, assim, e os quadros. É só isso, não tem muita coisa pra ser desvendada.
Então, essa ARG realmente ela não tem uma tensão que prende você pra descobrir o resto. A única coisa que prende nos primeiros vídeos é saber a motivação disso, do porquê o assassino é tão violento e tão grotesco. E o real é que essa ARG ela tenta criar uma narrativa pra história, mas enquanto ela começa a criar algo minimamente interessante, ela acaba não levando pra frente. Então ela basicamente falha em criar uma narrativa pra prender o telespectador. O que prende mesmo é observar a mente perturbada do autor ao descrever essas cenas de crime. Porque a história não leva pra porra de lugar nenhum. E até os vídeos lançados até agora é só um monte de cenas de crimes no fundo preto. Pois imagens entre aspas perturbadoras. Que depois de você ver o quinto vídeo e ser a mesma coisa, as imagens só se tornam repetitivas e meio até patéticas, porque se torna um gore gratuito e totalmente sem sentido. Já que a tentativa de o que eu nem sei se posso chamar de história não leva a lugar nenhum. Já tá no 8º vídeo e até agora as coisas só acontecem porque sim, porque Deus quis, tá ligado? Ninguém tem motivação pra fazer nada nessa área. Até que eu fui rever os vídeos e dar uma olhada no nosso final do Twitter pra ver se eu achava alguma coisa pra chamar de história ou alguma coisa pra ligar algum ponto assim solto, bem solto mesmo, ou escondido até, sei lá. Mas foi aí que eu percebi que o maior problema de The Pinter não era a história e nem o gore excessivo, mas sim o criador. Voltando para os vídeos da ARG, em um deles chamado In the Walls, ou Nas Paredes, mostra dois irmãos que estão desaparecidos. Eles são chamados de Cor Beck e Margaret Beck. São dois gêmeos de 11 anos. E 5 dias depois deles desaparecerem, os corpos deles foram encontrados numa fábrica de papel. Mas no caso, só foram encontradas as partes de baixo do Corey e a parte de cima da Margaret. Essas duas partes de cada um estavam unidas, como se fossem um corpo só. Porque essas partes estavam unidas, as outras, que no caso é o tronco de Corey e as pernas de Margaret, tinham prováveis de estar também ligadas, mas elas não foram encontradas. Então, guardem essas informações. Mas outra coisa que é dita é que uma semana antes de desaparecerem, Cor foi desafiado por seus amigos a passar uma hora em uma cabana meio abandonada numa floresta. E Cor aceitou. Mas depois de 4 minutos, o Cor saiu correndo e desesperado, dizendo que tinha visto um rosto. E segundo seus amigos, seu braço estava muito machucado. E não foi só Cor que conseguiu ver o rosto, mas a câmera digital que estava com ele também conseguiu capturar uma foto do tal rosto que ele estava vendo. E essa era a foto. Sim, o Eren saiu de Attack on Titans pra ir comer criança na floresta e sumiu com o corpo. E vocês devem imaginar que depois dessa frase que eu falei, veio uma pista de um possível canibalismo. Mas sinceramente, quem dera fosse canibalismo. Porque na real é que um dos quadros que são achados num dos primeiros vídeos ainda do canal é o Fucked Toy Corey, que eu não vou traduzir literalmente, mas eu vou explicar bem brevemente assim o nome desse quadro. Que pra quem não sabe inglês, basicamente fuck é o ato de fornicação e toy é brinquedo. E core, né, é o nome do moleque. Que lembrando que ele não teve a sua parte de cima encontrada, mas agora a gente sabe com quem que tá. E é nessa parte de The Pinter, principalmente, que mostra a mente perturbada de seu criador. Porque mesmo que isso seja fictício, alguém imaginar esse destino para uma criança de 11 anos é meio preocupante. Porque mesmo que isso não confirme nada sobre a índole do criador, ainda assim ele faz supostamente aparentar ter supostas tendências a ter essas ideias erradas, tá ligado? Já que em nenhuma outra cena que ele descreve tem algum cunho sexual além dessa. E eu não tô acusando o criador de nada, mas sinceramente é bem estranho só esse caso tem um cunho sexual envolvido. E, enfim, além disso, dele também vender camisetas com essa pintura, alguns tweets no qual o criador lidava com hates ou até mesmo só críticas sobre The Pinter de forma mais red pill possível. Por exemplo, esse tweet. Você é uma puta. Só porque o meu horror extremo não bate com seu pequeno e autista horror furry, não significa que esse lugar não é pra isso. Use a sua plataforma pra falar sobre coisas que você gosta e não pra falar merda pros criadores daqui. Enfim, eu não consigo achar o tweet da pessoa de que ele respondeu, porque todos os tweets desse nível ele apagou e parece que é como se nunca tivesse existido pra ele, porque ele nunca falou nada sobre e é isso, sabe? Mas eu lembro que quando eu vi esse tweet da pessoa, ela não tava tacando hate nele, ela tava fazendo uma crítica construtiva, falando pro criador tomar um pouco de vergonha na cara e botar um pouco de história nessa merda. Claro que não com essas palavras, mas foi quase isso, sabe? Tava só fazendo uma crítica construtiva mesmo. Oi, aqui é Tito de Edição, e eu tô aqui pra adicionar um detalhe que apesar do criador de Banspok dizer pras pessoas usarem o Twitter pra falar sobre coisas que gostam e não mal dos outros criadores, bater boca com os outros criadores é bem o que ele faz. E eu acho que vocês conhecem uma outra ARG chamada Chess Kids. Tem muitos tweets do criador de The Pinter querendo bater boca com os criadores de Chess Kids.
Igual aqueles Red Pill que ficavam no Twitter querendo bater boca com qualquer um só pra ganhar um pouco de atenção e postando um monte de bosta. Se era basicamente o criador de Branspock no Twitter dele. Eu vou citar esses, porque foram os únicos que eu consegui achar de uma boa qualidade de imagem pra mostrar pra vocês. Mas sabem que tem muitos falando merda. Muitos mesmo. E é igual eu falei, dos Red Pill do finado Twitter. É basicamente o modo operante do criador de The Pinter no Twitter dele. E é isso, eu só queria adicionar isso no vídeo, porque eu acho bem importante pra vocês saberem sobre a índole do criador. E é isso. Mas com esse tweet, com os episódios meio esquisitos sobre The Painter que eu falei, dá pra ter uma noção da mente meio perturbada do criador e o quão idiota e problemático ele consegue ser. Sinceramente, no início eu vi um real potencial em The Painter. Quando eram lançados os episódios, que eu realmente esperava que a história iria ainda se desenvolver. Porque a proposta era muito boa, mas acabou que ficou só uma proposta mesmo. Porque acabou virando só uma águia arrastada que em 8 vídeos não conseguiu criar uma história ainda. O que parece bem pouco, mas na verdade já dava para ele ter criado e desenvolvido uma narrativa minimamente decente nesse tempo. Porque ele não faz os vídeos em 2 meses. São 5 meses de diferença. Então dá pra você pensar direito, sabe? Sobre algo interessante pra botar nessa ARG, sabe? Sobre uma história boa que realmente cative as pessoas. E não só pra cativar as pessoas, mas pra dar uma decência nessa ARG, sabe? Porque ARG nenhuma consegue se sustentar a partir só de um gore que, sinceramente, como eu falei, uma hora fica patético, tá ligado? Porque nada tem uma coisa pra explicar o porquê desse gore, sabe? É só um monte de morte jogada. E tem muita ARG que tem uma narrativa realmente boa que foi criada com muito menos do que 8 vídeos, sabe? Sinceramente, tinha um potencial enorme de ser uma ARG realmente boa e até minha favorita, porque eu sou muito suspeita pra falar de ARGs que envolvem algum tipo de arte, porque pra mim esse tipo de ARG me prende de uma forma mais intensa que as outras. Um grande exemplo pra mim é The Oldest View, que apesar de não estar nitidamente ligado à pintura e etc, ele é ligado com um gigante, uma representação artística de Julien Reverchon. E eu não quero dar spoilers, porque eu acho que ela é muito foda e vale a pena você pesquisar por si mesmo, sabe? Vale a pena. E não é uma daquelas áreas que você já consegue descobrir toda a lore só vendo assim por cima, só criando teorias. Ela é realmente uma ARG que é vista de um olhar mais artístico. É algo mais profundo, onde você tem que prestar bem atenção nos mínimos detalhes. E eu acho isso muito foda pra uma ARG. Então ela é mais interpretativa do que qualquer outra coisa. E pra mim, ela é uma ARG única, assim, sabe? O que, apesar de eu ter descido o pau na falta de história de The Pinter, eu no começo tinha uma grande esperança dela ser uma ARG promissora. Mas a mente perturbada do criador acabou afetando na ARG e estragando ela. O que eu perdi toda a minha vontade de acompanhar a ARG depois do quadro do Core, depois de perceber que o autor só tava lançando um monte de gore e coisas grotescas sem razão, pra ver se conseguia dar medo em alguém. Mas na verdade, com a proposta dele, precisava de muito menos gore e coisas explícitas no geral, e mais esforço para criar uma história que fosse minimamente decente. Então, uma história bem estruturada e contada dá bem mais efeito do que um monte de gore jogado na sua cara. Porque, né, uma hora isso cansa, sabe? Só cansa. De primeiro pode ser, nossa, o impacto, meu Deus, o gore, oh meu Deus. Mas depois não faz nem sentido. Então, eu realmente admirava o potencial que a ARG tinha e não a merda que o criador fez ela se tornar. E isso é The Pinter, ou melhor, Urban Spock. Mais um análogo horror com um gore feito por uma mente perturbada, mas que tinha potencial para ser mais do que isso. Porém, infelizmente, a mente perturbada do autor sempre vai refletir em suas obras. É isso, obrigado por terem me ouvido até aqui. E eu tô sempre acessando sugestões de assuntos para trazer no canal. Mas é isso, tchau!